Boas noites. Bom, antes de mais nada, o caráter da aula hoje ela é um pouco... Eu preciso fazer essa ressalva, né? Com todos. Ela tem um caráter de improviso, porque, como havia dito semana passada, essa semana ela está fora, fazer uma cirurgia, mas aí por conta da fase laranja, amarela, verde, rosa, sei lá das quantas, eles desmarcaram minha cirurgia e aí o Roger me convidou para fazer mais uma aula final. Então, eu acho que essa daqui é a nossa final mesmo. Toda hora, né? Estou falando. Não, o que mais me deixou ferrado da vida é ter remarcado cirurgia. Eu tô vendo essa pedra que ele sai. Mas tudo bem, né? Diante disso, como fiquei sabendo disso no sábado, no domingo, então o que eu falei? Bom, eu vou trazer algumas questões para resolvermos do Enem, que é daquela apostila digital, etc, né? E aí, eu disse, eu particularmente, eu tenho posicionamento contra a última semana, né, faltando uma semana menos de uma semana na verdade, né, para o dia D, para o dia da prova. Eu acho que o aluno tem que dar o candidato tem que dar uma relaxada, né? Mas, claro, aí é cada um com seus esquemas de estudos, tal. Às vezes a pessoa vai estudar até os 47 do segundo tempo. Tudo bem. Então eu vou optimizar isso. Aí faltando 10 minutos, alguma coisa do tipo, eu vou abrir de novo para caso aqueles que não tiveram a oportunidade semana passada, que receberam sua redação e quiser ter um feedback, alguma explicação, alguma coisa mais pessoal sobre a própria redação, estarei aqui. Cederei esses últimos minutos e também para quem está assistindo online, né? Para os nossos milhares de telespectadores aí que eu vou deixar esse tempinho no final para quem porventura veio retirar a redação, tem alguma dúvida ou até qualquer outro tipo de dúvida, tá? FUVEST ainda são 90 questões? E vocês estão empolgados com a FUVEST porque fizeram? Foi domingo, foi ontem, não foi? Eu não olhei a prova ainda para saber o que aconteceu. Aí no negócio lá que você falou sobre. Ai, meu Deus, como é o nome? Que tinha família, ajuda. Nossa, formação de palavras. Sei que caiu várias questões. Sobre sinonímia, antonímia. Tinha os É nomes amor. lá e você tinha que identificar sobre o que falava a charge. Então era aquilo que você falou, sobre conceito e análise. Tá. Então, ele A prova da FUVEST está ficando assim, né? Sim. Eu acho ela ainda bem diferente do Enem. Sim, ela tem um caráter diferente ali. Mas antigamente ela era bem mais diferente. Ela era bem mais conceitual, assim. Mas a prova estava fácil para vocês? Estava. Não, difícil. Não, nunca é fácil, tá certo. Mas assim, né, só falando assim de uma maneira geral, tal. Dá uma olhada nas questões, eu gosto, porque eu fico vendo mais questões de concursos assim. Concursos que eu digo para cargos, né, nível superior, essas coisas. Mas tem umas questões interessantes no ensino médio também. Bom, mas vamos lá, né? Espero que. Mas são 90 questões, né? Ainda. Sim. Desde a minha época. É que antes ainda da minha época, acho que eram 120. Não sei se teve uma época que eu era 100 questões, 100 e poucos. Mas desde a época que eu prestei, permanece 90. Bom, vamos lá, né? Gente, quem quiser abrir o documento, é aquele documento digital que foi disponibilizado no início do curso, uma apostila com as questões do Enem. Essa é a questão 130 de 2015. Vamos lá. Vamos ver se conseguimos. Eu espero que com essas aulas derradeiras aqui a gente consiga extrair alguma coisa, elucidar alguma coisa para vocês. Tá? Cópia rápida, fácil, vai ser bom, foi?
Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão. Bom, veja que aí é uma questão típica e nem ela é uma questão sincrética, ela envolve texto e imagem. Né? O texto a linguagem verbal e a linguagem imagética ou pictórica. E aí vem, de uma simples propaganda bacaninha, aí vem. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego. Bom, gente, recurso da linguagem verbal que contribui para o destaque. O destaque é o seguinte, o destaque ele já falou aqui. O destaque é a rapidez. Essa propaganda, na sua linguagem predominantemente verbal, ele faz uma graça. Leia-se, efeito de sentido. Quando aparecer efeito de sentido lá no Enem, circule, grife, anote. Efeito de sentido vai ser a chave da questão. Efeito de sentido é essa gracinha do texto. É a gracinha do texto. Tem uma gracinha no texto aqui? Não tem? Vocês repararam? Espero que sim. Se não, isso é uma questão de hábito, leitura, percepção. Né? A gracinha do texto está ali no slogan da propaganda. Né? Bom, eu não vou falar que gracinha é essa. Bom, então o recurso que contribui para esse destaque é o emprego de letra A, do termo fácil no início do anúncio, com foco no processo. Letra B, de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. Letra C, das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. Letra D, da expressão intensificadora menos do que, associada à qualidade. E letra E, da locução do mundo, associada a melhor, que quantifica a ação. E, gente, já dá para saber o gabarito aí? Analisar a questão. Não sei. 30 segundos para eu tomar uma. Essa é a propaganda. E aqui são as opções. Veja. Percebam que há um movimento de alguns conceitos aí, né? Adjetivos, expressão intensificadora. Lembre-se que os termos que criam intensidade não é a palavra intensidade. Os termos que dão intensidade predominantemente são os advérbios, tá? Bom, mas todo mundo aí vai ficar na. Quer dizer, todo mundo não. Só um respondeu que a letra C. Vai ficar na letra C mesmo, gente? Sim. Não tem. Diria que é uma questão razoável. Trabalhei da letra C. Deixa eu ver o que eu coloco aqui como distratora. B como distratora, já que é um elogio. De fato. É o seguinte. Se alguém porventura fosse na letra B, imagino que essa é a pegadinha, tá? Porque existem adjetivos que valorizam a nitidez da impressão.
Eu tenho aqui qualidades que valorizam a nitidez da impressão. A melhor qualidade de impressão digital está na propaganda? Tá. Mas o que a pergunta está me pedindo? A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque. Gente, repito o que eu falei nos primeiros dias de aula. Não só vocês têm que saber a resposta, porque é o gabarito, mas vocês têm que saber o que a pergunta pede. É diferente de saber a resposta. São coisas diferentes. Então, leiam com atenção o que a pergunta pede. Aqui está no terreno de uma questão razoável. Nem fácil nem difícil, eu diria. Mas em questões mais aprimoradas, mais difíceis, a leitura ao que se pede na questão do enunciado, a leitura do enunciado é fundamental. Às vezes, de verdade, você até saberia a resposta, mas por conta de que leu o enunciado de uma maneira ruim, né, de uma maneira errada, se acaba caindo numa armadilha. De verdade que isso acontece, tá? Bom, próxima, Enem de 2016. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Não. O riso básico da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face, da localização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos já foram observadas localizações ultrassônicas que nós não somos capazes de perceber e que eles ainda têm quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, o rato deixa de fazer essa localização e a brincadeira vira briga séria. Sem isso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse efeito básico, temos um outro mais evoluído. Os animais têm um senso de brincadeira, como nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como nós. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. Mais uma questão daquela, né? Olha só como os animais têm coisas que nós temos, né? Eu ficaria triste pelos animais, porque eles ficam cada vez mais parecidos com nós, seres humanos, né? Mas tudo bem. É o corvo que fica de luto, é o rato que tem brincadeira, enfim. Mas eis que vem o Enem, e ele não quer saber se você acredita ou não nas teorias dos neurocientistas, etc. e tal, nessas experiências, ele vem com a pergunta de língua portuguesa. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho, acontecendo de o cientista provocar um dano no local específico do cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de... Gente, aqui sim, aqui é preciso entender o enunciado. Primeiro, ele fala sobre coesão textual. O que é coesão textual? Postura do texto. São termos que você usa entre parágrafos ou entre frases para você dar ligas, tá? Conectores. Detalhe, parênteses. A coesão textual não necessariamente precisa de conectores para ser uma coesão textual. Nesse caso aqui mesmo, você tem uma vírgula separando, ó. Depois dessa frase, você vai ver, eu vou voltar ali no texto, existe uma vírgula e a próxima oração, como ele fala para você verificar. Verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte. Então saiba que depois desse trecho vai vir uma oração. Não necessariamente tem conectores, mas existe uma coesão textual. Veja só. O trecho é esse daqui, ó. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro,
vírgula, o rato deixa de fazer essa vocalização. E a brincadeira vira briga séria. Só que é um tipo de oração que se chama, de um período, perdão, que se chama período composto assindético, quer dizer, assindético é que não tem conector, o sindético é que tem conector, tá? Aqui não tem, é vírgula, quando você separa por vírgulas. Só que ele tem uma relação. Essa oração, quando ela acaba aqui, ela tem uma relação com essa. Entenda uma coisa, que fique claro. Eu não estou falando que vocês, que nesse momento agora, vocês têm que saber que tipo de relação que é o que ele está perguntando. Mas que vocês entendem essa relação, vocês entendem, eu garanto. Sim, quando você lê esse trecho, vocês veem alguma coisa de estranha? Não. Não tem nada de estranho. O seu cérebro interpreta. Agora, o problema é que você vai ter que fazer o exercício metalinguístico de que, horas, eu interpretei, eu entendi o que esse trecho diz. Mas qual é a relação que ele estabelece entre esse cara e esse cara? A questão está pedindo isso. Entre a primeira oração e a segunda. É a segunda ou terceira vez que cai oração desse tipo. Oração, olha, questão desse tipo. Veja. Pobre do rato enlouqueceu. Como é que é? Pobre do rato enlouqueceu. O pobre do rato o quê? Enlouqueceu? Na experiência pode ser que seja. Ele não achou engraçado, mas... a gente também fica doido com essas questões. Estabelecer relações entre as partes do texto, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte, ou seja, o que eu aconselho vocês a fazerem? É que isso vai estar numa folha de papel, né? Óbvio. Mas assim, destaquem, circulem o trecho que ele manda analisar, para você ficar lendo. Eu vou ver se tem uma relação tal. Você ir voltar naquele trecho exatamente. Ou escreva o trecho numa parte em branco da prova. Para vocês lerem, relerem, interpretar o que ele pede. Entre essa oração e a outra, estabelece uma relação de finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização dos ratos. A relação que se estabelece é de oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização dos ratos. A relação estabelecida é de condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. De consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos e o dano causado no cérebro, eu acho que aqui tem algum erro de edição dessa prova da apostila. Porque, até para entender essa alternativa aqui. E letra E, proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro, não é mais possível que haja vocalização dos ratos. Então, eu vou tomar minha água, largar vocês. Eu vou reduzir, veja, que ele está fazendo uma pergunta. Como é que é? Acontecendo. Olha só. Acontecendo de o cientista fazer X. Gente, eu estou colocando X aqui que é para, tá? Resumindo. O rato deixa de fazer essa vocalização. O rato deixa de fazer isso. Eu tenho essa primeira
primeira parte do meu período, a parte 1, qual que é a relação que ela estabelece com a parte 2? É essa conta aqui que vocês têm que fazer. E aí, antes de deixá-los pensar por 33 segundos, anotem aí que esse tipo de relação ele cobra direto no Enem. Finalidade, oposição, condição, consequência, proporção. Isso aí. E são questões que existem. Eu acho que é uma consequência. Consequência? Eu acho que é condição. Eu acho. Acontecendo de o cientista fazer difícil, mas lá que deixa de fazer isso. A questão verifica-se que ele estabelece uma oração seguinte. Ó, esse cara aqui, ó, ele fala o seguinte: o 1, ó, presta atenção. O 1 estabelece com a oração 2 uma relação de 1. Estabelece com 2 uma. Esse 1, o que ele é da relação? O que ele é para o 2? Estou dando uma outra chave de leitura aí. O que 1 é para o 2? É uma finalidade, é uma oposição, uma condição, uma consequência, uma proporção. Tá, o que está escrito ali no final, professor? Acontecendo. Acontecendo de o cientista fazer X, O cientista fez uma o coisa. ato deixa de fazer Y. O ato deixou de fazer uma coisa. É. Consequência, não? O cientista fez uma coisa. Temos algumas pessoas com consequência aqui. Consequência, condição. Condição. Foi o cientista fez uma coisa e o rato. Consequência. Poderia ser oposição também? Vamos analisar então. Vamos lá. Gente, finalidade. Ninguém falou de finalidade? Cadê a finalidade? Eu tenho a primeira finalidade. Ah, finalidade. Porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de. Professora, acertei. Você me deu um chocolate. Olha, o que é finalidade? Só para saber. Finalidade É um objetivo. objetivo. Ó, a finalidade de tal coisa é. O fim de tal coisa é alcançar tal coisa. Beleza? Esse cara, então, ele é a finalidade desse. Esse cara estabelece uma relação de finalidade com esse. Ele é a finalidade. O 1 é a finalidade do 2. Ó, a pergunta do enunciado é. Deixa eu ver se eu não estou viajando, hein? Pode ser que eu erre ao vivo aqui, ó. A coesão textual. Ó, presta atenção. Analisando o trecho 1, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de esse trecho 1. Quando estabelece uma relação, ele é o que do trecho 2? Porque veja que o nosso objeto de estudo, olha que interessante, o nosso objeto para análise é o trecho 1. A questão fala, analisando o 1, que relação que ele tem com o 2? Que ele chama de oração seguinte. Finalidade ou de consequência? Essa questão é bem safada. Nenhum outro cara, nenhum desses, sei lá, o Wesley Safado, ninguém vai cantar uma música tão pilantra quanto essa questão aqui. Não tem. Então tem que analisar só a primeira frase? Então... Pois bem, Adriano, não é que tem que só analisar a primeira, mas é que a primeira, ela é o. Ele fala que você tem que analisar a primeira em relação à segunda. O que essa daqui é para essa? É isso que é sutil. Está me deixando nervoso. Que ele fala, ó. Mas essa questão é de deixar. É uma questão Fala difícil. fala igual para a resposta. Tá doido.
Mas é isso. A filha já foi difícil. Agora você quer terminar de matar a gente? Fale logo o que é ali. Nós queremos saber. Não, mas eu acho que quando a gente pensa, ó, quer ver? Quer perder de olho não. Eu acho que finalidade não é. Ó, veja só, deixa eu ver se eu consigo ajudar. Se a gente falar que esse cara aqui estabelece uma relação de finalidade, ele é finalidade para essa. Esse cara aqui é finalidade. Beleza? Esse cara é finalidade. Ó, ele fala o seguinte: quando você lê essa frase, a relação que essa frase estabelece com esse cara, essa frase diante desse cara, ele é de finalidade. Olha só, a finalidade do rato deixar de vocalizar, que é isso, né? A outra oração é: o rato deixa de vocalizar, o rato para de falar, pronto. O rato para de significar. A finalidade do rato parar de falar é fazer com que o cientista provoque um dano no cérebro dele. O objetivo do rato parar de falar é fazer o cientista provocar um dano no cérebro dele? Se não, justamente o contrário. Vê? Então, não é. Ele inverteu. A pilantragem da A é que ele inverte. Mas justamente, você só vai conseguir ver essa inversão, é bem difícil. Se você lê o enunciado fala assim: de novo, olha aqui, ó, isso aqui é uma tensão para o enunciado. Analisando o trecho. Gente, ó, analisando o trecho, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte: esse cara, veja só, é como eu pegar. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. É como eu pegar e perguntar qual que é a relação desse elemento para esse elemento. É uma relação de paternidade desse elemento X para o elemento Y. É uma relação de paternidade ou de filiação? É uma relação de paternidade. Ele só vai ser filiação se eu analisar desse cara para cá. É isso que faz essa questão. É difícil? É o ponto de vista. O enunciado 1 estabelece que relação com o enunciado 2. Ele não pode ser finalidade. Ele não é a finalidade desse cara. Vou dar um exemplo de frase, um período subordinado, um período onde você tem uma subordinação por finalidade. E geralmente é oração reduzida do infinitivo. Ele estuda para conseguir um bom emprego. Isso não é consequência, isso é finalidade. Tá? É uma outra coisa. Aí um outro BO, mas eu não quero entrar nisso agora. Quando você diz que ele estuda para conseguir um emprego, tem duas orações e a segunda é a finalidade da primeira. Tá? Então a é pilantra. De fato existe uma finalidade. O cientista, ele, se você for interpretar o texto, ele provoca a lesão do rato para confirmar uma hipótese. Mas não é o que está acontecendo ali nessa posição. Para comparar também com o ser humano, né? Como é que é? Para comparar também com o Sim, ser humano, sim. né? Mas eu só quero. Só entenda que o quê? Entra a interpretação aqui nessa questão, mas essa questão é uma questão estritamente linguística, ou seja, pezinho no chão. Você vai ter que ler o texto e abstrair esses conceitos. Oposição não tem. Essa B eu nem entendo. Pra você ter uma ideia, eu nem entendo essa alternativa B. Visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à localização. Quer dizer, não é contrário. É que assim, não existe essa relação de o dano ser contrário, não. Você pode ter uma relação de finalidade, uma relação de causa e consequência. Uma relação você pode ter, mas não existe isso. Eu não consigo interpretar essa coisa. Mas assim, só uma coisa.
Se a B fala de uma... Cadê? Oposição. As relações de oposição, quando aparece porém, contudo, mas... Tudo bem que é possível... Eu teria que pensar num tipo de... Eu sou péssimo para criar exemplo. É possível você construir duas orações em relação de oposição sem colocar o mas assim, é muito... É uma situação, é um tipo muito específico, assim, mas geralmente a relação de oposição vem com conector, tá? Ela tem, que faz parte das orações coordenadas. Ó, falaram consequência, falaram? É aqui que eu falo. Esse cara é consequência desse? Ó, esse cara, ele estabelece uma relação de consequência desse cara. Conseguem, não sei se fica melhor visualizado, colocando aqui, ó. Esse cara, como está o enunciado? O enunciado 1 estabelece uma relação de consequência, ou seja, ele é uma consequência. Como é que é? Não dá para falar que é o... Não dá para falar que é o contrário? Esse cara aqui, que é a consequência desse aqui, não é? Se fosse isso, é uma outra história, mas não é isso que ele está falando na alternativa. Qual sobra? Veja só, se o cientista fizer X, tal. Uma coisa acontece. Mas a gente acertou, professor. Não, mas eu falei alguma coisa contrária. A gente acertou, você ficou enrolando. Mas eu fiquei enrolando? Mas eu vou dar um chocolate pra nós. Eu fiquei enrolando? Mas como assim? Você acabou de falar que... Não, mas espera aí, agora eu estou achando que é finalidade, eu estou querendo... Mas a primeira opção... Estou querendo plantar a semente da discórdia intelectual, porque isso que faz o processo de aprendizado. Realmente eu vou pegar disso. É, lógico que é. Eu acho que a D é a pegadinha. Para mim, a pegadinha é a D. A também é uma pegadinha. Eu fiquei em dúvida entre a C e a D. Aí eu achei que era Não, a D é pegadinha. A D é aquela assim, ó. Puxa vida. Quase. Bom, esse é o tipo de questão, vocês podem ter certeza que é o tipo de... É aquela... Vocês sabem como é que é o sistema do Enem, né? Ele faz um cálculo ali no sistema dele de que quando os alunos acertam... Tanto que vocês sabem, né? A nota é um grande enigma. Porque não é que cada alternativa vale um ponto. Ele vai fazer um cálculo em cima do número de questões que você acerta de questões consideradas difíceis e as questões fáceis. Essa questão é uma questão que eu acredito, baseado no que eu vejo, deve ser uma questão que estaria nas difíceis, tá? Para que nós fizemos. Uma ciência dessa seria mesmo, em vez de falar acontecendo, ler com si, né? Como é? Sem o cientista. Sim, pode ver. Até a frase ela tem esse espírito da condicional. É uma que você pode aplicar. Porque, auto-lá também. Existe causa e consequência? Existe. Mas para os caras não caírem, para os caras não anularem a questão, eles vão inverter aquilo nas alternativas, tá? É muito raro, eu não lembro eu vejo o Enem sendo cancelado, aí sim. Agora, ver uma questão do Enem anulada, porque ela está mal formulada, é que eu não lembro. Assim. Vou falar que eu sou o cara mais antenado, mas eu não lembro. A questão tal foi anulada. Olha, errado. Isso acontece em concurso. Acontece. Em bancas ferradas, assim. Mas também não que seja uma coisa que acontece direto, mas... Texto 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha que o uso idiomático estabilizou de pontos agudos. Bom, o que fala esse texto 1 aí? Veja que grandes escritores, eles se baseiam na gramática.
que eles fazem parte de uma casta, de uma classe de pessoas altamente intelectuais e que eles se espelham, né? Eles se espelham nessa normatização da gramática para fazer as obras literárias deles. Ou seja, para eles construírem a sua linguagem, eles se baseiam no manual da linguagem. É o que está falando aqui no texto, tá? Texto 2. Tanto que vocês vejam aqui, ó. É um trecho tirado da gramática, da própria gramática. E olha que interessante. Aquele texto, falando da gramática, está dentro de como a gramática manipula a língua, etc. Os escritores manipulam a língua, está dentro de uma gramática. Aí vem o outro. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulantemente, quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, um delírio passivo de coisa movida. Isso daqui é um texto todo carregado de uma arte, de uma poesia. É uma crônica de algum autor muito louco, mas que é da hora, é muito bem criado aqui. Sobretudo essa última parte, quando ele fala da frieza da sintaxe aqui do padre Antônio. Quando ele fala Vieira, do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira foi o primeiro autor da gramática, de um manual de instrução da língua. Mas veja, o que ele está falando aí no texto dele? Que eu vou dizer através do meu texto como que o texto é o meu prazer da vida. Como que através de palavras eu vou dizer como a palavra é o objeto da minha vida, é aquilo que me dá prazer. Basicamente. E sendo com perdão da redução aqui que pode ser que eu esteja sendo muito simplório. Pode ser que eu estou sendo. Bom, aí se lê esses dois textos, aí vem a pergunta. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2 é isso. Gente, sabe o que é isso aqui que ele está pedindo? É aquele lance de função da linguagem. Uma aula que eu dei, eu apresentei um mapa mental óbvio dos malucos lá que eu apresento, que você tem 6 funções da linguagem. Em 2016 aqui. A questão é que você vai ter que lembrar de todas e do conceito de todas elas, das 6. Você tem que ler esses 2 recortes, sacar qual que é a função da linguagem e aí, voilá, vem para as alternativas. Veja, a função da linguagem que predomina é a função que destaca como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e sonoridade do texto. Gente, estuda isso. Ali na A, ele está falando da função poética. Ele não está dando nome, mas é a função poética ali. Letra B. A função de linguagem que predomina nos 2 é a que coloca o foco no como que se constrói a mensagem, sendo o código utilizando o seu próprio objeto. O código utilizando o seu objeto, no caso, o objeto ali no texto, o código é o texto, é a palavra, e o objeto da discussão desses 2 textos são as normativações, os usos da palavra. É a palavra falando da própria palavra. Essa função aqui na B é a metalinguística, metalinguagem. Ou C, a função que predomina nos 2 é o que focaliza o quem produz a mensagem, mostrando o seu posicionamento e suas impressões pessoais.
Essa é a função emotiva. Letra D. A função que predomina é a que orienta-se no para quem se dirige a mensagem, estimulando a mudança do seu comportamento. Função conativa. E a letra E. Enfatiza o que versa a mensagem, apresentada com palavras precisas e objetivas. Função referencial. Eu preciso que vocês, no mínimo, identifiquem duas no dia da prova. Ali ele não está falando, mas vocês têm que estudar a função da linguagem para no mínimo identificar duas ali. Para mim é fácil eu ver de quais que... Essa questão, ela não está fazendo pegadinha, do tipo, ela fala que é uma função tal e inverte. Não, tá tudo aqui. Ela está sendo mó gente boa com você. Ela não está dando nome. Ela até poderia dar. Não ia mudar, mas a dificuldade da questão. Mas assim, eu preciso que vocês entendam as funções da linguagem de tal modo, de tal maneira que quando eu pedi para eles dispararem aquele mapa mental que eu coloquei, que eu coloco umas tags, eles dispararam no grupo, tá? Para se for ajudar. E aí, qual que é a função da linguagem que tem nos dois textos predominantemente? Eu não vou ficar falando nada, senão alguém vai ficar atrapalhado. Nossa, professor, você atrapalha dando a aula. Eu chego aqui, eu até entendi alguma coisa em português, depois que você dá aula, eu saio com um saldo negativo. Desconfiam de qual? B de bola? É? B? Parabéns. Letra B. Exatamente. É a função metalinguística, galera.